Olá, meus amores, mais um dia na casinha de vocês, hoje, dia 19 de abril, com a nossa aula sobre história. Aula essa que tem como tema o Dia do Índio. Vamos lá aprender um pouquinho sobre essa cultura tão rica, que ao mesmo tempo está entrelaçada com o quê? Com a nossa cultura, com a nossa existência. Nós somos o quê? Um povo misto. Lembra que nós já estudamos sobre isso lá em história? Nós somos um povo que tem uma miscigenação gigante. Miscigenação é essa decorrente do quê? Dos portugueses, dos índios e dos africanos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre os índios, seus costumes, lendas. Dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Índio. Nesta data especial, dia 19 de abril, comemoramos o Dia dos Índios no Brasil. Os primeiros habitantes dessa terra tão querida nos ensinaram coisas que levaremos para uma vida inteira. Nossa cultura é baseada na mistura de índios, negros, africanos, e portugueses. Nós somos esse país com a miscigenação de cultura. Nós já estudamos sobre isso. O que o índio influenciou na nossa cultura? A fala, a alimentação, alguns costumes, a religião e muitas outras coisas. Ele tem grande influência em nossa cultura. Um dos costumes bem interessante é o banho. Sabia que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não eram acostumados a tomar banho todos os dias? Já os nossos índios, com a nossa floresta tropical, o calor do Brasil, os nossos rios, tudo limpinho, o que eles faziam? Todas as horas, bem dizer, tomavam aquele banho gostoso de rio. E só assim os portugueses começaram a ter o hábito de tomar banho todos os dias. Um hábito também muito interessante é dormir na rede. Quem é que gosta? Eu amo aquela soneca na rede. E é um costume herdado dos nossos índios. Vamos conhecer mais um pouco? As casas dos índios são construídas com madeiras, palhas ou sapê, ou até mesmo folhas, barros, tudo aquilo que ele encontra na natureza. Essas construções chamadas de ocas, as casas dos índios são chamadas de ocas, protegem da chuva e até do jacaré. Por que do jacaré? Porque eles moram em quê? Em florestas. E lá contém animais selvagens. Então a oca serve como proteção, como a nossa casa também serve como proteção. O conjunto de ocas forma uma taba. Quando são muitas, se tornam o quê? Uma aldeia. Taba, tia Andréia, sim, um conjunto de ocas são chamadas de taba. E quando são muitas, formam o quê? Uma aldeia. Os índios protegem a comunidade com lanças e flechas, na mata ou na areia. Tia Andréia, como assim eles usam lanças e flechas? Sim, é para a proteção da sua tribo contra os animais selvagens e também para caça, ou seja, ele sobrevive disso, então é um meio de procurar o seu alimento. Continuando no nosso estudo sobre os índios, um povo animado que canta, dança, soltam a voz e pulam, tanto adulto como crianças. Eles têm uma riqueza muito grande e uma diversidade enorme na sua cultura, no modo de pintura, de dança, de música. Não pense que todas as tribos indígenas são iguais. Não. Todas elas se diferenciam umas das outras, cada uma com seus costumes, pinturas, danças bem regionais e bem característicos de sua própria tribo. Cada aldeia, com o seu jeito, usa a dança para festejar, seja a colheita, a vitória, para agradecer ou comemorar.
Cada um do seu jeito. Não pensem que todas as tribos são iguais. Ah, todos os índios são iguais. Não. Cada um tem o seu costume, sua tradição, suas danças, sua cultura própria daquele lugar. Continuando o nosso estudo, boa parte do trabalho é dedicada à alimentação. Preparar a terra, colher, cultivar a plantação. Com os índios aprendemos a comer frutas e legumes, a apreciar. Quem nunca se deliciou com uma goiaba, um caju, uma jabuticaba, um maracujá, milho, mandioca, açaí? Tudo frutas derivadas da onde? Da nossa cultura indígena. Que cultura rica em alimentação saudável, hein? Vamos dar continuidade? Cerâmicas e cestaria, aprendemos artesanato. O índio produz seus objetos com o que encontra no mato. Ele produz a sua cerâmica, é feita de barro, de argila. O que? Os seus cestos são feitos de capim, chamado de capim dourado ou cipó, tudo aquilo que ele encontra na natureza. Com plantas, ervas, produzem remédios. O pajé, o médico da floresta, o velho sábio ele é. Como antigamente não existia médicos, né? E na floresta as pessoas também ficavam doentes. Eles tinham uma cultura muito rica em conhecer a natureza, ou seja, as plantas, e entendiam muito bem para que cada uma servia. Está com dor de cabeça? Tal erva. Está com dor de barriga? Tal erva. E o pajé era sempre aquele senhor mais velho da tribo, que passava o conhecimento dele, dessas ervas. Índios, pesca e caça, respeitando a natureza, nada além do essencial, ou consumível com certeza. Ou seja, ele caçava para a maldade, para pegar a pele, simplesmente brincar com ela e jogava a carne fora, era isso? Não, os nossos índios caçavam e pescavam com o objetivo de sobrevivência. Aquele é o meio de alimento dele. E olha uma curiosidade, o índio quando pesca, quando caça, ele não caça simplesmente para ele, para minha família, não. Grande parte das comunidades indígenas, dos povos indígenas, são o quê? Eles dividem suas tarefas, dividem tudo que ali tem. Então, eles são chamados de uma comunidade indígena. Tudo que eu pesquei, então, tudo é dividido entre a minha comunidade, entre o meu povo. Tanto que as crianças não são cuidadas só pelos seus pais. Todos que estão ali fazem parte daquele cuidado com aquela criança. Se aquela criança teima, se aquela criança é desobediente, alguma coisa, todos têm responsabilidade sobre ela e podem chamar a atenção e tudo mais. Continuando um pouquinho sobre o nosso estudo, né, sobre os índios que influenciam grandemente na nossa cultura. Evitaremos desperdícios e não destruiremos de nossa terra. Com os índios aprenderemos. Vamos lá aprender um pouquinho, cuidar da natureza? Precisamos, porque é dela que nós sobrevivemos. Sem a natureza, nós não conseguimos o quê? Sobreviver. Sem a natureza não há alimento, sem a natureza não há água, fonte de vida. Então nós temos de aprender com os índios a cuidar dessa natureza e entender que dependemos dela para sobreviver. Dando continuidade ao nosso estudo, muitas são as palavras que com os índios aprendemos. Nomes de animais, objetos, pessoas e estados. Conhecemos. Grande influência tem os índios na nossa cultura.
Palavras que vocês mal imaginam que têm o quê? Origem indígena. Pesquisem. E esse é o meu desafio. Eu quero o quê? Que vocês pesquisem palavras com origem indígenas e postem aí no nosso grupo. O desafio do vídeo, procurar e pesquisar e registrar no nosso grupo palavras com origens indígenas, tá bom? A criança indígena observa cada adulto a trabalhar, mas são livres para aprender e principalmente brincar. A criança indígena, ela desde pequena, ela observa como que funciona a sua cultura, como funciona a caça, a pesca, como funciona a cantoria, a dança, a música, as suas tradições, mas também ao mesmo tempo elas não são forçadas ao trabalho, e sim deixam elas viver o seu tempo de infância. Elas brincam, caçam, brincando, que nem nós brincamos de cozinhadinha, eles brincam de caçar, de cozinhar, de muito mais. Aprendem com o quê? Com os adultos, passando de geração para geração a sua cultura. Continuando, tornemos todos os dias esta data respeitada. A cultura indígena deve ser valorizada. Ou seja, nós devemos respeitar os índios. Grandes coisas mal feitas e mal faladas, desde o princípio da nossa história, têm colocado no índio alguns trejeitos ou algumas características que não são verdadeiras. O nosso povo deve muito ao povo indígena. O nosso povo, que é uma mistura de tudo isso, de índio, africano e portugueses, nunca deve esquecer da influência desse povo com uma cultura tão rica que até hoje costumamos e entendemos como nossa também. Então, a partir de hoje, que não seja só 19 de abril, você venha lembrar dos índios. E sim, você venha entender que eles fazem parte da nossa cultura, fazem parte da nossa história e que eles são a nossa geração também. Que vocês entendam isso, valorizem e que tenham uma excelente aula. Qualquer dúvida, tia André está no grupo. Hoje temos aula de história no nosso livro e lá tem uma imagem de uma pintura e a atividade é basicamente envolvendo essa pintura. Espero que vocês entendam, relacionem a pintura com as perguntas e com a nossa videoaula. No grupo, beijinhos, fiquem com Deus.